Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Case para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera eu trago aqui mais 3 casos de pessoas que mataram outras por causa de games, de videogames e tal. Foram motivadas por causa do videogame. Mas antes de tudo, claro que não foi a culpa do videogame e sim da pessoa em si de fazer ato errado, esse tipo de coisa. Porque assim, se fosse esse caso, não seria só videogames que ia incentivar a pessoa a fazer algo de errado, e sim qualquer outra coisa que ela visse e queresse ter essa inspiração, ela poderia fazer. Ou seja, não é culpa dos games, logo falando, tá? Então galera, vamos pro vídeo. Mas antes, se você tá aqui no canal, nunca viu o canal antes, não é inscrito nem nada, já se inscreve aí embaixo pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias. Depois ativa o sino pra ser notificado quando os vídeos novos saírem, beleza? Depois aqui embaixo também galera, vamos chapar o dedo no gostei e vamos para esses casos de hoje. Galera, antes da gente ir pro vídeo, se vocês quiserem PSN Plus barato, olha só mano, R$2 apenas, meu amigo, beleza? Quem quiser comprar, ó, tá aqui na descrição o primeiro link, ó, a classificação dele é boa. Recomendo e é super confiável, beleza? Só R$2, mano, PlayStation Plus 14 dias. Esse primeiro caso, galera, que deu em morte, foi do americano Tyrone, que foi um caso em 2006, né? Ele é um homem de 27 anos que foi acusado de espancar e assassinar a sua própria filha, chamado Alayan, né, no caso, Alayan Thurman, que é o nome da filha dele, de 1 ano e 5 meses. Ela tinha 1 ano e 5 meses apenas. Após a garotinha puxar os fios e derrubar o seu Xbox 360, o homem ficou tão enfurecido, com tanta raiva, mano, que esmagou seguidamente, pegou a menina e começou a esmagar ela sem parar o rosto da criança. E Tyrone, né, Tyrone no caso, que é o cara que fez isso, o pai da menina, ainda mentiu para a esposa dizendo que a menina tinha caído da cama enquanto dormia. Ou seja, a menina, né, tava lá de boa, ele tava lá jogando, e por ela ser bem pequena, a criança tem essas coisas, de chegar, ver alguma coisa e puxar, coisa de criança inocente, normal. Daí ela foi lá, a menina, a filha dele, né, pegou o fio do Xbox 360 dele na hora que ele estava jogando e puxou, sabe, os fios. E o videogame foi direitinho pro chão. Tem até imagem, inclusive, mostrando o console quebrado, ou seja, quebrou. E o homem ficou tão enfurecido, na hora ele não conseguiu se acalmar e tudo mais, ele pegou a menina e fez besteira. E sim, foi uma puta de uma besteira. Pegou e começou a socar a cara da menina com um monte de murro. E ela já morreu na hora, né? Pelo tamanho, o que ele fez, óbvio que ela poderia morrer, né? E ele ainda mentiu pra esposa depois que chegou que ela tinha caído da cama. Como que cai da cama e vira tão sério assim? Tipo assim, uma criança pra cair da cama e se rebentar, digamos assim, que foi o caso que ele fez com ela, seria se fosse naquelas camas que eu esqueci o nome agora, que tem embaixo e em cima, sabe? Daí ela caísse lá de cima, né? Mas vai ver, não tinha isso lá e não poderia ser uma desculpa. Ou seja, logo já foi visto o que aconteceu e ele foi acusado de ter matado a própria filha por ter jogado videogame, e na hora ele ficou com muita fúria e matou sua própria filha. Claro, ele foi fraco da cabeça, na hora ele não se acalmou. Pessoas que têm problema na cabeça ou é muito nervosa demais, tem que acalmar ou tomar algum tipo de remédio ou ir no psicólogo, sei lá, pra tentar resolver isso. Porque é normal pessoas que saem do controle por qualquer coisa. Então, tipo, não foi por causa do videogame. O videogame é uma coisa pra você se distrair e não fazer loucuras, né? Porque o que você faz no videogame você não faz de verdade. Então, uma pessoa que tem sérios problemas assim, de raiva, essas coisas, mano, tem que ir no médico, velho. Tem que tratar, velho, senão piora. Esse outro caso, galera, que levou em morte, que foi um menino chamado Daniel Patrick, que aconteceu em 2008, esse caso. Ele matou a sua mãe e feriu o seu pai por causa do jogo Halo 3, certo? Olha só o caso como é que foi. O adolescente de apenas 17 anos foi julgado por matar sua mãe e deixar o seu pai ferido. O garoto se desentendeu com seus pais após ser proibido de jogar o jogo Halo 3. De acordo com a acusação, Daniel, que havia passado cerca de 1 ano recluso em casa jogando videogame e vendo só televisão, em virtude de uma grave infecção causada por um acidente de snowboard, porque aconteceu um acidente com ele de snowboard e ele ficou impossibilitado. Ou seja, mano, ele tinha apenas o jogo Halo 3. Ele era uma pessoa que gostava muito de snowboard e ele teve uma infecção que ficou impossibilitado de poder continuar no snowboard, que é surf e tudo mais, e ele ficava só em casa. E ele tinha o seu Xbox e só tinha o jogo Halo 3. Halo 3 é do Xbox 360.
Então, ele estava impossibilitado também de comprar outro jogo. E por ele ficar só em casa e tudo mais, de repouso, não podia fazer nada, ele só jogava Halo 3. E um dia ele saiu de casa escondido. E ao chegar em casa, ele viu os seus pais guardando o jogo Halo 3 dentro do cofre junto com a arma. Guardou, tipo assim, pra ele não jogar, porque ele só fazia isso na vida dele. Depois que ele tomou essa infecção, ele só jogava videogame, não fazia mais nada. Ficava horas e horas e horas jogando e não fazia mais nada. A partir daí, as últimas coisas que ele falou pro seu pai, Mark Patrick, olha aqui que ele falou, galera. O menino falou, no caso o Daniel Patrick falou pro seu pai, assim ó, pro pai dele e pra mãe dele, falou assim ó, vocês podem fechar os olhos, tipo assim, pra eles fechar os olhos, e falou assim, eu tenho uma surpresa pra vocês, foi a frase que ele falou pros pais, tipo assim, fecha os olhos porque eu tenho uma surpresa pra vocês. Após isso ter acontecido, né, dele ter pegado o Halo dele, escondido lá e tudo mais pra ele não jogar. Logo depois, ele pegou, Mark, que é o pai dele, lembra que foram feitos alguns disparos, em uns tiros atingiu a cabeça de sua mãe, que morreu na hora, e o outro atingiu uma parte não letal no crânio do pai. Ou seja, olha o que o menino fez. Por ele ter guardado o jogo dele, e ele não ter gostado, ele falou, fecha os olhos que eu tenho uma surpresa. Aí ele pegou a arma do pai e deu um tiro na mãe, e o pai dele só escutou o barulho. E depois que ele foi ver, viu que a mãe já estava morta, que ele matou a mãe dele. E o outro tiro ele atirou, mas só que não matou. Passou-se de raspão no crânio, na cabeça no caso. Ou seja, o pai dele foi o único que viveu para contar a história. Então foi ele que contou esse caso. Ou seja, o menino, né, por ter ficado impossibilitado de não fazer mais o que ele gostava muito, que era snowboard, vai ver, ficou com muita depressão por causa disso, ficou só no videogame, só tinha Halo 3, ficou muito viciado no jogo, queria outro jogo, os pais não deixavam ele comprar, porém ele saiu escondido pra comprar, e após ele chegar, viu que os pais escondeu o jogo pra ele não jogar mais, e ele ficou com tanta raiva e tanta fúria por causa disso, que ele foi lá e matou sua mãe, e o seu pai não morreu, o pai dele não morreu por causa que foi de raspão. Ou seja, mano, por causa do jogo não foi. Foi mais por causa da depressão dele. Porque se ele pegou infecção e não poderia mais fazer snowboard, provavelmente ele ficou com problemas de cabeça. Tipo assim, nossa, uma coisa que eu sempre gostei, eu não posso fazer mais. E aí o cara já começa a ficar norteado. Aí ele só tem uma coisa pra fazer, que é uma ocupação, jogar videogame. E a partir daí ele só tem um jogo, que foi o Halo. Tá, mas a culpa também não foi do Halo. Por quê? Porque ele só jogava o jogo. Os pais, achando que ele só fazia isso na vida, escondeu o jogo. E o menino, como não tinha mais nada pra fazer da vida, ele ficou louco da cabeça. E o que que ele fez? Foi lá e fez besteira, matou sua mãe e quase matou seu pai. Esse foi o caso que aconteceu. Ou seja, por causa do jogo não foi. Tudo faz sentido, certo? Tudo demais acontece alguns problemas. Se a pessoa tiver muitos problemas de cabeça, for incentivado por alguma coisa muito assim com relevância pra caramba e ela for fraca, ela vai fazer besteira. E foi esse caso, né, mano? Terceiro caso, galera, e último. Caso do homem chamado David Murray, em 2005. Esse cara, mano, ele tem 20 anos e ele foi acusado de pena de morte por ter matado 3 policiais. E segundo o julgamento, foi por causa do jogo GTA. Porque, segundo ele jogava muito GTA, e no GTA dá pra você roubar, matar essas coisas, e foi o que fez ele fazer isso de verdade. Bom, como eu disse, o que a gente faz no jogo é porque a gente não deveria fazer de verdade. A pessoa que quer fazer a mesma coisa que ela tá vendo ali no jogo, de verdade, é porque ela não bate bem da cabeça, como eu sempre digo. Porque no jogo você faz o que você não devia fazer de verdade. Tipo jogos de luta, você quebra o osso dos jogos de luta, por exemplo, você faz fatality, quebra a pessoa no meio, coisa que não faz sentido, certo? Então, tipo, o que a gente faz no jogo a gente não faz de verdade. Então o David Murray, que é o nome dele, de 20 anos, ele foi julgado e ele foi acusado de pena de morte por ter matado 3 policiais. Claro, aqui no Brasil que não foi, né? Esse caso aqui não fala qual foi o país, mas obviamente não, no Brasil, claro que não foi. Então, né, pena de morte não existe no Brasil, a gente já sabe que não foi aqui. Então ele foi acusado de pena de morte por ter matado 3 policiais. E no julgamento disse que ele jogava muito GTA e ele foi influenciado por causa do jogo. Como eu disse, galera, o cara fez o que fez porque ele é assassino. Ele tem essa capacidade de fazer isso, né? Porque assim, a gente vê que tem muitas pessoas que já fizeram esse tipo de coisa, igual ele fez, até que mesmo no Brasil, que nem jogar videogame não joga. E eles fizeram isso porque são pessoas maus mesmo, que quer fazer o mal para as outras pessoas, matarem, não faz diferença nenhuma para eles, ou roubarem também, tipo isso, entendeu? E eles não jogavam videogame. Agora no caso desse cara, só porque ele jogava GTA, ele foi acusado por ter feito isso por causa de GTA. Mas como eu sempre falo,
O que você faz no jogo, a gente não se faz de verdade. Então foram esses, galera, 13 casos de pessoas que mataram outras por causa de videogames, por causa de games no caso, né? Porque eles jogavam e tal e fizeram isso por causa de games. Mas como eu falo, galera, os games não tem culpa, e sim as pessoas que jogaram, que são fracas da cabeça em fazer o que tá lá de verdade, certo? Porque eu mesmo jogo videogame desde quando eu nasci praticamente. Quando eu nasci não tinha jeito, né? Mas pelo menos assim, quando minha mão cabia no controle, quando eu era bem criança, eu já jogava videogame. Até hoje nunca fiz nenhuma besteira por causa disso. E eu já joguei sempre jogos de violência. Mano, eu joguei muito jogo de violência, jogos de tiro, jogos de luta, joguei de tudo, velho. Nunca pensei em fazer o que eu fazia no jogo de verdade. Então isso vai da pessoa fraca em fazer isso, como eu sempre digo, beleza? Então, galera, se você é novo aqui no canal, não é inscrito ainda, não se inscreva aí embaixo, já se inscreve aí como sempre. E também já deixa o like aí pra ajudar, beleza? Vou finalizar o vídeo aqui então, me segue aqui também no Instagram, tá aí embaixo na descrição, me segue lá no Instagram. E é isso, galera, valeu, falou e fui!